Queridos, nós vamos compartilhar da palavra de Deus e quero convidá-los a esse momento de reflexão bíblica, tempo certamente especial que Deus tem preparado para nós. E o texto que nós vamos compartilhar agora está na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, o primeiro verso apenas, que diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E o tema da mensagem é: seja um imitador de Cristo. Paulo escrevia aos coríntios convidando-os a serem imitadores dele, porque ele era imitador de Cristo. O grande desafio é que Cristo seja a referência para a nossa vida. Que na condição de discípulos de Jesus, sejamos de fato imitadores de Cristo. E nesta noite eu quero convidá-los a que de fato sejamos desafiados pela palavra de Deus e a nos permitir a esse desafio da palavra de Deus, que nos convida a sermos imitadores de Jesus, sermos semelhantes a Cristo. Uma das perguntas mais importantes para a vida de cada um de nós deve ser: qual o propósito de Deus para o seu povo? Afinal de contas, por que estamos aqui? Depois da nossa experiência de conversão, uma vez que agora já somos salvos, já temos recebido a nova vida em Cristo, nosso nome já está escrito no livro da vida do Cordeiro, o que se torna mais importante na nossa vida? A vontade de Deus para o seu povo é que sejamos conforme a imagem de Cristo. E sendo isto uma verdade, eu quero compartilhar de apenas duas ênfases nesta noite. Primeiro, nós vamos buscar na palavra de Deus uma base bíblica que, de alguma maneira, nos fale sobre a importância de sermos semelhantes a Cristo, que a nossa vida seja conforme a vida de Jesus. Existe uma base bíblica para isso? E em segundo lugar, eu gostaria de extrair algumas lições do que isso significa, o que ser semelhante a Cristo significa na vida de cada um de nós. Então, a primeira parte da mensagem, ela está em cima disso. A Bíblia nos desafia a sermos semelhantes a Cristo. A base não se limita em uma só passagem. Na verdade, seu conteúdo é muito significativo para ser reduzido a uma expressão bíblica ou a um único texto da palavra de Deus. E certamente nós encontraríamos inúmeros textos bíblicos que nos desafiam a sermos semelhantes a Cristo, mas nesta noite eu quero lembrar de três expressões bíblicas que nos ajudarão a entender esse propósito de Deus para a vida de todos nós. O primeiro texto bíblico está em Romanos capítulo 8, 29, que Paulo diz assim: pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Desde que Adão caiu, e isso está lá no livro de Gênesis, no início da história, diz a palavra de Deus que a humanidade perdeu muito da imagem divina, com a queda, com o pecado,
aquela imagem foi desfigurada. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, diz a palavra do Senhor, mas esta imagem e semelhança foi desfigurada. E a palavra de Deus nos diz então que Deus em Cristo, Ele veio para restaurar aquela imagem perdida. Por isso o apóstolo Paulo diz que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. O segundo texto da palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar está na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Paulo diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Então diz a palavra de Deus que é pela ação do Espírito que habita em nós, que nós somos transformados de glória em glória. E diz o texto que somos transformados de glória em glória na mesma imagem, isto é, aquilo que o pecado desfigurou, pelo poder do Espírito Santo que age em nós, nós vamos sendo lapidados, nós vamos sendo transformados, nós vamos readquirindo aquela imagem perdida lá no Jardim do Éden, nós vamos readquirindo na medida em que Deus vai atuando em nosso homem interior, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nesta segunda imagem, nesse processo de conformação à imagem de Cristo, percebemos que a perspectiva muda do passado para o presente. Se no primeiro momento a Bíblia diz que Deus nos conheceu e Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, agora a palavra de Deus nos diz que no presente tempo Ele está agindo pelo poder do Espírito, a fim de que o propósito eterno de Deus se manifeste na vida de cada um de nós, na medida em que Ele vai trabalhando em nós, para arrancar de nós a imagem do pecado, para que a imagem de Cristo seja formada em nossa vida. Isso nos leva ao terceiro texto da palavra de Deus. 1 João capítulo 3, verso 2 diz assim: amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. Não sabemos todos os detalhes de como será o último dia, não sabemos todos os detalhes de como estaremos na eternidade, mas há uma coisa importante que a palavra de Deus nos diz: na eternidade seremos semelhantes a Cristo, diz a palavra de Deus nesse texto. E talvez esta seja a informação mais importante. Às vezes as pessoas ficam muito encafifadas com as literaturas apocalípticas, querendo saber detalhes a respeito daquilo que há de vir. E na verdade, o livro de Apocalipse nos mostra uma série de coisas importantes a respeito da escatologia. Mas deve nos trazer conforto e segurança a descrição da palavra de Deus, e que, ainda que não se manifestou o que havemos de ser, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Talvez isto nos seja suficiente. Sabemos desta verdade maravilhosa, de que estaremos com Cristo e seremos semelhantes a Ele por toda a eternidade. Aqui existem então três perspectivas: a perspectiva do passado, daquilo que Deus planejou em Cristo; a perspectiva do presente, daquilo que Ele está realizando em nós pelo poder e pela ação do Espírito Santo, na medida em que de glória em glória somos transformados à imagem de Cristo; e a perspectiva do futuro,
que segundo a palavra de Deus, seremos semelhantes a Ele. Todos os textos nos apontam na mesma direção. Há um propósito eterno de Deus, pelo qual fomos salvos. Há um propósito histórico de Deus, pelo qual estamos sendo transformados pelo poder do Espírito Santo. E há um propósito escatológico, há um propósito futuro de Deus, pelo qual seremos semelhantes a Ele e o veremos tal qual Ele é. Esses três propósitos, o propósito eterno, o propósito histórico e o propósito escatológico, se unem e apontam para o mesmo objetivo. Deus deseja que seus filhos sejam semelhantes ao Filho unigênito. Deus deseja que sejamos semelhantes a Cristo. A última música que cantamos nesse tempo de adoração nos fala sobre isso. Dá-me um coração igual ao teu. Nós queremos ser conforme Jesus, quero ser como Cristo. Esse deve ser o grande propósito da vida de todos nós. Agora, depois de vermos esse contexto bíblico, esta base bíblica tão significativa do propósito eterno de Deus, do propósito histórico de Deus, do propósito futuro escatológico de Deus a respeito de nossa vida para sermos como Cristo, é importante que nós entendamos o que isso significa na prática. Ser semelhante a Cristo significa algumas verdades muito importantes. Eu creio que é bom a gente, nesse momento da mensagem, lembrar daquela afirmação do apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 2, verso 6, quando ele diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Então, nós nos lembramos do propósito eterno de Deus, de sermos semelhantes a Cristo. Nós nos lembramos do propósito histórico de Deus, que pelo poder do Espírito, Ele vai nos transformando de glória em glória para sermos semelhantes a Cristo. Nos lembramos do propósito escatológico, de um dia estarmos como Jesus. Mas o que isso significa no nosso projeto de vida? Como que isso acontece no nosso dia a dia? Então, vamos lembrar de algumas expressões bíblicas e de algumas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, precisamos ser semelhantes a Cristo em sua humildade. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, versos de 5 a 8 assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em forma humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O apóstolo Paulo, ele descreve a pessoa de Cristo como alguém que se humilha, se rebaixa à condição humana, mesmo subsistindo em forma de Deus, diz a palavra. Ele abriu mão desta condição e veio a nós, tornou-se semelhante aos homens e reconhecido em figura humana. Diz a palavra de Deus que ele foi a humilhação mais profunda, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, se queremos ser semelhantes a Cristo, nós precisamos baixar um pouco a nossa bola. Se queremos ser semelhantes a Cristo, nós precisamos baixar um pouco a nossa arrogância. Se queremos ser semelhantes a Cristo, precisamos entender o que aconteceu com Jesus. Na medida da encarnação, Jesus foi se diminuindo. E a expressão esvaziou-se a si mesmo, talvez não seja uma expressão muito popular no nosso tempo, porque ninguém gosta da expressão esvaziamento, a gente gosta da expressão enchimento, a gente quer ficar cheio, com o nosso ego inflado. Para ser semelhante a Cristo, a gente precisa viver uma experiência diferente, a gente precisa, como Jesus,
esvaziar o nosso ego, a gente precisa se humilhar, a gente precisa se tornar simples, a gente precisa se tornar menor nas expressões de João, que ele cresça e eu diminua. Para a gente ser como Cristo, a gente precisa fazer como Ele fez. Você está disposto a isso? Em segundo lugar, precisamos ser semelhantes a Cristo em sua prontidão em servir. Se queremos ser como Cristo, nós precisamos aprender com Jesus o privilégio de servir. Nós gostamos muito de ser servidos. Gostamos de status, gostamos de ter pessoas nos bajulando à nossa volta, dando tapinhas nas nossas costas. Isso é humano, é carnal, é natural. Mas a palavra de Deus, ela nos convida a ser como Jesus. E aí no capítulo 13 do Evangelho de João, nós temos um momento muito especial que a palavra de Deus descreve como que Jesus lidou com isso junto aos seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus se levantou da mesa, tirou o manto e pegando uma toalha, colocou-a em volta da sua cintura, em seguida colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em sua cintura. Talvez esta seja uma das imagens mais desafiadoras para nós, porque nós não gostamos muito desta ideia de a gente servir. Só que ao terminar de fazer a cerimônia do lava-pés com os discípulos, de lavar os pés dos discípulos, a palavra de Deus nos diz que Jesus, ao retornar ao seu lugar, ele disse para os discípulos o seguinte: vós me chamais Mestre e Senhor, e fazeis bem. Em outras palavras, eu sou mesmo, pois eu sou. Se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei exemplo para que façais também o mesmo. Jesus nos dá a grande lição de serviço. Talvez a figura de uma toalha, cingir-nos com toalha, é a demonstração de prontidão para servir uns aos outros, através dos nossos dons, através dos nossos talentos, através dos nossos recursos. Nós devemos aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá para servirmos uns aos outros. Precisamos ser como Cristo em sua prontidão para servir. Em terceiro lugar, precisamos ser semelhantes a Cristo em seu amor. Efésios capítulo 5, verso 2, a palavra de Deus diz assim: andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andai em amor como Cristo nos amou. A referência da nossa vida precisa ser a vida de Jesus. Esse texto se divide em dois momentos. A primeira parte fala de andarmos em amor. Um mandamento no sentido de que toda a nossa vida deve ser caracterizada pelo amor ao próximo. Mas a segunda parte do versículo diz que Ele se entregou a si mesmo por nós, descrevendo um momento específico da sua entrega na cruz do Calvário. O que Paulo está nos ensinando é que nós devemos ser semelhantes a Cristo em sua morte, a amarmos com o mesmo amor que no Calvário, de maneira altruísta, Ele se entregou por toda a humanidade. Paulo está nos desafiando a sermos semelhantes a Cristo em sua humildade na encarnação
em seu serviço uns para com os outros, mas também na capacidade de crucificarmos o nosso eu para abençoarmos a vida das pessoas que estão à nossa volta. Esses três acontecimentos na vida de Cristo nos mostram claramente o que significa na prática sermos semelhantes a Jesus. Mas em quarto lugar, precisamos ser semelhantes a Cristo em sua abnegação paciente. Nesse momento, eu gostaria de me utilizar de uma expressão do apóstolo Pedro. Cada capítulo, ou cada mensagem, cada capítulo da carta de Pedro, diz sobre a pessoa de Cristo e como devemos viver em Cristo. Lembre-se que quando Pedro escreveu a sua carta, ele tinha como pano de fundo o início da perseguição religiosa. Especialmente no capítulo 2, Pedro estava desafiando os cristãos que estavam sendo castigados injustamente a suportarem os castigos, não retribuindo o mal com o mal. Pedro continua dizendo para que eles suportassem as aflições, porque nós fomos chamados em Cristo para darmos um exemplo para a vida deste mundo que muitas das vezes nos chacoalha injustamente. Esse chamado para sermos semelhantes a Cristo no meio do sofrimento injusto pode perfeitamente se tornar cada vez mais significativo nesse tempo em que estamos vivendo. Então eu gostaria de ler alguns versículos deste texto escrito por Pedro. Olha só que coisa profunda que nós aprendemos com Pedro nos versos de 18 a 24 do capítulo 2 da primeira carta. Ele diz assim: servos, na verdade a expressão aqui é escravos, aqueles que estavam debaixo de injustiça, diz assim: sujeitai-vos com temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentis, mas também aos maus. Pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristeza, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. Pois que mérito há em ter de suportar sofrimento se cometeis pecado e sois esbofeteados por isso? Mas se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu o pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuiu o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Sabe, queridos, nesse tempo, quando nós clamamos tanto por direitos, nesse tempo, quando nós investimos tanto na luta pelos nossos direitos, esse texto da palavra de Deus, ele vem como uma flecha. Esse texto da palavra de Deus nos constrange. Porque para ser como Cristo, a gente tem que aprender a ser ovelha muda perante os nossos tosqueadores. É bonito olhar para o exemplo de Jesus e dizer: olha o que Jesus fez, ele foi ovelha muda para atender aos meus direitos, ele foi uma ovelha muda para atender às minhas necessidades. Mas se eu quero ser semelhante a Cristo, eu preciso aprender a fazer o mesmo. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser como Jesus,
Porque aqui no verso de número 21, a Bíblia diz assim: para isso fosse chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais os seus passos. É para isso. Ah, pastor, eu quero ser semelhante a Cristo. Não pense que ser semelhante a Cristo significa andar no caminho largo. Não pense que ser semelhante a Cristo significa facilidade. Não pense que ser semelhante a Cristo significa estabelecer-nos em nossa zona de conforto. Não pense que ser semelhante a Cristo significa ter uma vida de tranquilidade. Não, porque não foi isso que aconteceu com Jesus. Se queremos ser semelhantes a Cristo, nós precisamos passar pelo caminho estreito, nós precisamos passar pela porta estreita, porque a porta do Evangelho continua sendo estreita. O caminho da eternidade continua sendo um caminho apertado. E eu sei que nesse tempo tem muita gente tentando enlarguecer a porta, tem muita gente tentando deixar o caminho mais fácil, mais palatável, mas isto não vai acontecer, porque para isso a gente vai ter que rasgar algumas páginas da Bíblia. O caminho do Evangelho é um caminho estreito mesmo. A porta da vida eterna é uma porta apertada, sempre foi e sempre vai ser. Ser semelhante a Cristo é andar por esse caminho estreito. Mas por último, para terminar a mensagem desta noite, precisamos ser semelhantes a Cristo em sua missão. Em João capítulo 17, verso 18, Jesus estava orando pelos seus discípulos. E a oração de Jesus diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E um pouco mais adiante, no verso de número 21, Jesus continua em sua oração dizendo assim: assim como o Pai me enviou, também vos envio. Essas palavras, elas são carregadas de significado para nós. Porque não se trata simplesmente da versão joanina da grande comissão. É mais do que isso. É uma instrução de Jesus para que nós possamos nos unir à missão de Cristo na condição de seus discípulos. E que para cumprirmos a missão, nós precisamos entrar no mundo das pessoas. Do mesmo modo como Cristo entrou em nosso mundo e mudou a nossa história, nós também precisamos entrar no mundo de outras pessoas, como instrumentos do Evangelho, para que suas histórias sejam transformadas. Talvez depois de tudo isso que eu falei, você entenda um pouco melhor o que o apóstolo Paulo estava dizendo quando diz: eu também sou imitador de Cristo. Paulo não viveu tudo o que viveu porque ele era capaz de viver por si mesmo. Todas as suas experiências é porque ele imitava Jesus. Ele andava nos passos de Jesus. Ele seguia o caminho, exatamente procurando andar nos mesmos passos de Jesus. E nesta noite, queridos, eu quero desafiar você, discípulo de Jesus, a que caminhemos também no caminho que Jesus Cristo estabeleceu para mim e para você. Nós precisamos ser como Cristo, semelhantes a Cristo. E a nossa oração é que nesta noite de quarta-feira, eu e você possamos terminar esse momento de culto dizendo: Senhor, eu quero andar como Jesus. Eu quero seguir o exemplo de Jesus. O propósito do Senhor é esse, no tempo e na história. Continue agindo poderosamente na minha vida, para que a minha vida se conforme à vida de Cristo. Para terminar, eu queria lembrar de uma expressão escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 12 da carta aos Romanos, verso de número 2. Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo diz, não se permita estar estabelecido dentro da forma que o mundo fez para você. Então nós temos aqui duas formas, a forma do mundo e a forma do Evangelho. Nós precisamos escolher viver na forma do Evangelho. E para isso, precisamos ser semelhantes a Cristo. Nesta noite, o desafio para mim e para você é que nos permitamos passar pelos processos de transformação que Deus quer fazer na nossa vida, para que de fato sejamos semelhantes a Cristo. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Ó Deus bendito, nosso Pai, nesta noite nós estamos sendo tremendamente desafiados pela Tua Palavra. Porque nós temos um padrão de comportamento, nós temos um padrão de vida, nós temos valores que são estabelecidos por este mundo. Esse mundo corrompido, competitivo, esse mundo que não tem compromisso algum com as verdades da Tua Palavra, que não tem compromisso algum com a ética do reino. Vivemos, ó Deus, diante desta realidade e a todo tempo estamos sendo pressionados a vivermos segundo o padrão deste mundo. Mas nesta noite, se descortina diante de nós a forma do Evangelho, o padrão de vida que o Senhor tem escolhido para nós. E nós queremos ser como Jesus, queremos viver como Jesus, pensar como Jesus, amar como Jesus, andar como Jesus. Queremos reagir como Jesus às mais diferentes situações e às mais diferentes pressões deste mundo. Dá-nos, ó Deus, o poder e a autoridade para sermos semelhantes a Cristo. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor continue trabalhando na nossa vida, porque nesse tempo da história, diz a Tua Palavra que nós somos transformados de glória em glória, pelo poder do Teu Espírito Santo, para que a nossa vida seja conformada à imagem que foi perdida por causa do pecado. Mas nós pedimos, Deus, restaura a imagem perdida pelo poder do Teu Espírito em nossa vida, para que de fato sejamos como Jesus neste mundo, e que, ó Deus, as pessoas possam enxergar as características de Cristo na vida da Tua igreja. Usa a nossa vida cada dia para que a luz de Cristo possa resplandecer de nós e alcançar o mundo perdido. E nesta noite, ó Deus, nós queremos Te agradecer pelo desafio da Tua Palavra, mas mais do que isso, pelo poder que em nós opera, porque nós sabemos que por nós mesmos não teríamos nenhuma condição de ser semelhantes a Cristo, mas Te louvamos porque é pelo poder do Senhor que somos transformados de glória em glória. Por isso, ó Deus, pedimos, continue agindo em nós, continue tratando a nossa vida, continue consertando aquilo que precisa ser consertado, até que Cristo seja formado em nós. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos, e que de fato sejamos todos nós verdadeiros discípulos de Cristo e que saibamos caminhar com Jesus em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua caminhada, que Deus abençoe as decisões que você tem tomado nesta noite, a partir daquilo que compartilhamos da Palavra de Deus, e que sua vida e sua caminhada reflitam as características de Jesus para este mundo.
Que Deus te abençoe no restante desta semana e que seja na sua vida familiar, seja no seu trabalho, na escola, no ônibus ou em qualquer lugar que você esteja, que as pessoas possam perceber a presença de Jesus através da sua vida. Que Deus te abençoe.